Queridos, é muito importante a gente cuidar desses aspectos que não tem nada mágico, não é? Você fazer uma oração especial no dia 31. Passagem do ano, vir à igreja, se ajoelhar e orar, não tem nada mágico. Mas tem todo um significado, uma tradição, não é? De uma passagem de uma fase de vida, que você reconhece então que um ano está se fechando, um outro ano está se iniciando. Então virou uma tradição, não é um ato que está escrito na Bíblia, que dia 31, se você não estiver na igreja, Deus vai te amaldiçoar. Não tem nada disso. Inclusive você pode às vezes estar viajando, estar com a família, mas o fato da tradição desses momentos, de fazer uma reavaliação de vida, e pensando hoje, o primeiro domingo do ano, como pastor Jean, com o conselho, nós juntos desafiamos-nos uns aos outros para aproveitar 10 dias, estamos tendo de Deus mais um ano como um presente da sua graça, e poder fazer uma jornada de oração de 10 dias. Deus não vai nos amar mais por isso, mas Ele promete na sua palavra, como o pastor Leonardo, enquanto orava, mencionou: buscai, batei, pedi. E às vezes a gente está aí gemendo, precisando, e nós temos um Pai e não pedimos a Ele. E Ele mencionou muito bem, um texto está lá em Tiago: pedi, não tendes porque não pedis. Então a gente não pede. E Ele continua dizendo, e às vezes porque também pedem mal. Também precisamos pedir segundo o próprio coração de Deus. Então hoje nós estamos dentro da jornada dos 10 dias. E vamos então continuar esse tempo, que faz parte de uma tradição. Não tem mágico, não tem assim um negócio mas é uma questão de tradição positiva, de ter essa gratidão, de ter essa avaliação, de pensar: Deus, eu vou ter mais 365 dias da tua graça. 365, 366, né? 365 dias da tua graça, e eu quero então buscar o Senhor consagrando esses dias. Eu quero me lembrar de mim mesmo, da minha família. Eu quero ter um tempo de reflexão. Então estou dizendo isso primeiro para te convocar, para estar aqui amanhã também conosco. Louvar a Deus por sua vida aqui hoje. A igreja está bonita. Estamos em oração, numa jornada de oração. Então cada ato deste culto faz parte destes 10 dias de jornada de oração. Quando você está precisando muito de uma cura física, carro, né, Tanilda? E aí a gente por que quando a gente não é crente, né? Aí eu achava assim, meio assim, né? É como toda pessoa que não é crente, ele passa na igreja e fala: Senhor, me dá isso e tal, né? E às vezes assim, é um jeitão humano de orar, de pedir. Mas deixa de ser muito franco, queridos. Às vezes a gente se importa muito com jeito. E Deus se agrada do que com jeito lá, falando alto, né? Agora às vezes, né, você gosta de orar em silêncio, quietinho. Deus também se agrada. Agora o que a gente precisa é parar de julgar o outro, né? Não, o irmão está lá pedindo alto, Deus não precisa disso, mas ele está lá do jeito dele, amém, Deus escuta. Agora o outro também está lá, não tem que gritar, porque tem uns que dizem que se você não gritar, Deus não escuta. Isso é a maior incoerência, né? Que se você não gritar, Deus não escuta. Deus escuta o nosso coração, tem intenção. Jesus disse que a palavra ainda não me chegou à língua, Salmo 139, o Senhor já conhece todo. E em Mateus 6, ele diz que antes que a gente peça, Ele já conhece as nossas necessidades. Então, louvado seja o Senhor, estamos numa noite de oração, pedindo ao Pai. Nós temos um Pai a quem buscar. Nosso coração tem um endereço, o coração do Pai, a quem podemos pedir. Um Pai que se importa, nem sempre responde na nossa hora, no nosso tempo, nem do nosso jeito, mas Ele responde. Ele é Deus e Ele é bom.
Queridos, mas às vezes a gente deixa de experimentar o poder de Deus. Por que deixamos de experimentar o poder de Deus? Compreensão bíblica, teológica, chamada linha de teologia calvinista, teologia reformada, olhando para as Escrituras, não conseguimos compreender, como algumas linhas de teologia, que é possível manipular o poder de Deus com jejum, ou com a maneira que você ora. Nós não acreditamos nessas coisas. Se você fizer assim, você terá a chave, o segredo para manipular a mão de Deus, ou mover a mão de Deus. Nós não cremos nessas coisas. Mas por outro lado, queridos, nós precisamos reafirmar, como calvinistas, reformados, crentes no Senhor, bíblicos, que nós cremos no poder de Deus. Só o fato de você estar respirando é porque Deus está operando com o poder dele na nossa vida. A gente está aqui. O senhor Júlio está lá atrás com a família. Esses dias ele e Dona Judite estão assim, né? É netinho nascendo quase todo dia lá agora, viu? Tem netinho que nasceu, tem netinha nascendo. A Helena chegou, está chegando outro. É uma maravilha, né? E as bênçãos do Senhor, por causa do poder de Deus. Você tem reconhecido que o que acontece na sua vida é por causa da graça, por causa do poder de Deus? Às vezes você passou o ano e fica olhando só assim, mas aquilo e isso que eu queria não aconteceu. É verdade, algumas coisas que a gente pede, o Senhor diz, espere, não é esse tempo, ou também Ele diz, não vou te dar, não é isso que eu quero te dar, e Ele é bom e Ele não nos dá algumas coisas que às vezes a gente pede que não é bom para a gente. Agora deixa eu chamar a sua atenção, amado, com muito amor. Às vezes olhando para o que não aconteceu, você esquece de agradecer. 2014 passou, você entrou em 2015, está aqui por causa do poder de Deus. Poder de Deus que te fez levantar, trabalhar, ter sua família, estar aqui. Gente, eu quero dizer para vocês, é muito bom estar aqui. É muito bom ser membro da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Permita-me, claro, dizer hoje, ser membro da Igreja Presbiteriana Luz, dessa comunidade. É muito bom. Agora, é claro que é muito melhor a gente pensar que há pessoas aqui visitando, que fazem parte de outra igreja, não da Luz aqui, mas faz parte do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. A gente ter a família da fé, estarmos em oração. Presta atenção, o texto de Marcos 9, 14 em diante, nos diz aí a palavra. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles, com os discípulos de Jesus. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, e agora eu quero que você preste atenção, porque uma parte do texto é o pai falando de acordo com a interpretação que ele tinha do que estava acontecendo. Ele, o pai, interpretou que era um espírito, um demônio que estava oprimindo o seu filho. Até aí era o pai
interpretando e dizendo para Jesus o que estava acontecendo. Eu trouxe-te o meu filho. Jesus tinha subido ao monte para orar com 2 discípulos, e os outros ficaram. Quando os discípulos foram tentar ajudar, os doutores da lei vieram e questionaram os discípulos, começou uma discussão, e quando Jesus chega então e pergunta o que está acontecendo, o que eles estavam discutindo, o pai diz: o meu filho, eu trouxe-te o meu filho, que está oprimido por um espírito, que o faz então, joga no chão, ele fica rígido. Essa é a interpretação do pai. Agora é a interpretação de Marcos, que pelo Espírito Santo está registrando o texto, e nos diz que, então eles o trouxeram quando, diz Marcos, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então aqui agora é o registro de Marcos, que andou com Pedro, que foi discípulo de Pedro, e que cresceu, e que se tornou também um discípulo, que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? O pai então respondeu: desde a infância. Queridos, desde a infância, podemos descartar um lado de doença física junto com doença espiritual, mas a ideia de que era apenas um tipo de epilepsia e não um problema espiritual é descartado, porque Marcos está registrando o texto, a não ser que você tenha uma perspectiva liberal, que você vai dizer que era apenas uma maneira de dizer daquele tempo, mas uma maneira bíblica de dizer, e que na verdade nós vamos olhar para o próprio Jesus, quando o pai diz então: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes, Jesus, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus então diz: se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê, é uma palavra de Cristo. Imediatamente o pai exclamou: creio, Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo... Então agora não é só o Marcos registrando, mas agora é Jesus agindo. Qual a ação de Jesus? Não foi apenas: pai, cura esse menino dessa enfermidade. Aí nós poderíamos ter a perspectiva que alguns intérpretes têm, de que seria apenas um problema físico e não um problema espiritual, uma opressão, uma possessão demoníaca. Quando o texto diz que o próprio Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo... Então, Marcos está aqui registrando, e nós cremos que com fidelidade com a tradição da igreja, que Jesus de fato fez isso. Ele falou para esse espírito imundo, espírito mudo e surdo: eu ordeno que o deixe, e nunca mais entre nele. Versículo. Agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos, por que nós não conseguimos, por que nós não experimentamos o poder de Deus lá, Jesus? O que aconteceu? Jesus respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Versículo 18, por favor, Edinho. A parte B. Você pode ler comigo? Pedi, vamos lá? Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Na tradução Revista e Atualizada, que vários têm aí nas mãos, diz: eles não puderam. Eles não puderam.
E eles perguntam para Jesus: por que não podemos? Por que nós não podemos? Por que nós não conseguimos? A pergunta é: por que eles não experimentaram o poder de Deus? Que esse texto nós queremos refletir, eu quero refletir com vocês, e que é uma exortação espiritual para a minha vida e para a sua vida, é: por que deixamos de experimentar o poder de Deus? Essas exortações não são para a gente pensar apenas no negativo, mas para fazermos uma leitura e refazendo essa leitura, temos posturas diferentes na nossa vida. Então, exortações para não deixarmos de experimentar o poder de Deus. Queridos, Deus não quer que nós apenas, domingo após domingo, a gente venha à igreja. Deus quer que nós, Ele mesmo quer manifestar o seu poder na nossa vida. O poder da sua graça, do seu amor, da sua bondade. Primeiramente, primeira exortação para não deixarmos de experimentar o poder de Deus, é a exortação para nós não apenas sermos capazes de discutir coisas a respeito de Deus e perdermos a bênção de conhecermos, de vivermos com Deus e de experimentarmos da sua presença, da sua graça. O quadro é o seguinte, queridos. Interessante, porque Jesus faz uma pergunta: o que vocês estavam discutindo? Na tradução Revista e Atualizada, ajuda a gente a entender um pouquinho, mais ou menos assim, a cena. Jesus está então no monte orando com alguns dos discípulos, os outros ficaram. Eu já disse, o pai traz o menino. Os doutores da lei, antes que os discípulos, aqueles pescadores tão simples, que estavam no início da caminhada da fé, com pouca experiência de fé, a cena acontece mais ou menos assim: aqueles doutores da lei falam: vocês sabem o que vocês vão mexer aí? Vocês entendem o que vocês vão fazer? Vocês conhecem a lei? Vocês são teólogos? Vocês conhecem teologia? E o que os discípulos então fizeram? Tremeram e se calaram. Sabe por que Jesus perguntou duramente o que vocês estavam discutindo? Na tradução atualizada diz assim: o que é que discutíeis com eles? Jesus está questionando aqui os doutores da lei, os maiores representantes do judaísmo, os maiores representantes, portanto, do povo de Deus naqueles dias. Eles conheciam muito sobre a lei, muito. Passavam horas e horas estudando meticulosamente a lei. Conheciam profundamente o hebraico, o aramaico, não é, Léo? O grego e um pouco do latim. Conheciam completamente a lei de Moisés. E reinterpretaram, puseram muitas coisas de homens também nas suas interpretações. Honestamente falando, eu não sei se daria conta de discutir muito teologia com eles. Pude estudar um pouco de teologia, um pouquinho mais, sou professor em algumas escolas teológicas e amo o que faço, preparando obreiros, líderes, mas não sei, eles conheciam muito, eles eram muito conhecedores. Eles eram versados de fato na lei de Moisés. Eles eram judeus, eles conheciam fluentemente o grego, o hebraico, um pouquinho, como disse, até inclusive do latim e da língua aramaica que eles tinham trazido da dispersão. Queridos, mas a exortação da palavra aqui é a seguinte:
Ser capaz de discutir sobre Deus não significa conhecê-lo, amá-lo, viver com Ele, experimentar o seu poder. Isso mexe comigo. Eu falo isso constantemente nos seminários, nas escolas teológicas, seja a escola livre ou reconhecida pelo MEC, seja em grandes encontros, onde eu tenho podido falar, esse texto caminha comigo. Ser capaz de discutir muito teologicamente, filosófico-teológico, sobre Deus não significa conhecê-lo, amá-lo, andar com Ele e experimentar o seu poder. Então, se você, aqui e ali, e olha que eu amo muito a nossa linha teológica, eu sou um dos líderes do nosso seminário presbiteriano aqui. Plantei o seminário presbiteriano em Brasília, dirigi o seminário lá e faço parte da liderança, da direção do seminário aqui. Não sou só professor, faço parte da congregação, sou coordenador de um mestrado em teologia lá. Mas, irmãos, nós precisamos muito mais do que pensar sobre Deus, discutir sobre Deus, ter uma boa teologia. Nós precisamos ter vida com Deus. Amém? Precisamos ter vida com Deus. Então, se você tem estudado sobre Deus, há muita coisa boa para a gente estudar, para a gente se aprofundar, mas mais do que filosófico, teológico, você precisa conhecer o coração de Deus, andar com Jesus, amar Jesus, experimentar da pessoa de Deus na sua intimidade, na sua vida pessoal, a sua pequenez, na simplicidade do seu coração, na finitude da sua vida, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. O que nos leva, queridos, a um segundo ponto. Quando o Pai afirma: roguei a teus discípulos que o expelissem, versículo 18, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e eu vou sofrer vocês? A sua incredulidade, a minha incredulidade faz Jesus sofrer. E a segunda exortação, para não deixarmos de experimentar o poder de Deus, queridos, é não deixarmos que a incredulidade tome conta do nosso coração. Nós temos vivido dias em que o amor vai se esfriando, a fé, o amor, a vida de oração, a vida de consagração, uma vida realmente que depende de Deus, que busca o Senhor, que crê realmente na providência de Deus, na graça de Deus. Não, a gente acredita mais, às vezes é no gerente de banco, é lá na sua empresa, é no seu trabalho, é na sua capacidade pessoal. Aqui e ali nós mesmos crentes estamos afirmando como as pessoas lá do mundo, né? Se a minha mão não for lá e pegar esse trabalho, eu quero ver se vai ter pão aqui nessa mesa. Eu quero dizer uma coisa que você não esqueça nunca. Se essa mão que você está falando aí, que vai realmente trabalhar, não tiver a graça de Deus sobre ela, querido, você não vai nem levantar amanhã, você não vai nem respirar. Então, quando a gente fala assim, é claro que eu preciso ir lá trabalhar. Tem algum crente aqui que pensa diferente? O pessoal pensa às vezes que nós somos crentes, somos meio alienados, né? Não, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, trabalho é bênção, trabalho vem de Deus, eu preciso ir lá trabalhar para sustentar minha casa. Agora, eu sei como crente que eu só vou lá e eu só trabalho, e essa mão, a minha cabeça, as articulações que eu faço, tudo que eu produzo é por causa da graça de Deus na minha vida. Isso é dependência de Deus, e aí tem a ver com a questão de não ser secularizado, de ser uma pessoa de fé. Senhor, aqui está o pai desse menino, aqui está essa criança, e nós cremos que o Senhor é bom e que o Senhor há de abençoar essa casa. Crer. Então, voltando lá, que a Lígia nos ajudou no início do culto, não é apenas uma questão de poder de pensamento positivo. Para nós, não é uma questão de pensamento positivo. Quando você pensa positivo, né, Deus existe, Deus é bom, já está pensando positivo de acordo com a Bíblia.
Mas eu quero te desafiar a pensar assim: o crente não tem apenas a questão da ideia de pensamento positivo, ele tem fé. Fé. Ó geração incrédula. Então, queridos, a exortação é: não deixe o ateísmo, o agnosticismo, a frieza tomar conta do seu coração. Por que a gente tem orado tão pouco? Por que quando a gente é convocado para uma semana de oração, vem um, vem dois? Não sei, não estou julgando você. Cada um teve o seu problema na semana, mas permita-me fazer a pergunta. Atenção, atenção. Deixa a brincadeira para depois. Então, queridos, ó geração incrédula, nós somos exortados a ser crentes, a crer no poder de Deus, a crer na graça de Deus. Terceiro lugar, essa questão toda que estamos falando, queridos, também tem a ver, na nossa perspectiva, com uma profunda convicção da nossa pequenez. Quando o pai, tremendo, diz para Jesus o que estava acontecendo, e ele diz: mas se tu podes, Jesus, alguma coisa, tem compaixão de mim, tem compaixão da minha vida, da minha casa, e me ajuda. E o que Jesus responde? Se podes, tudo é possível ao que crê. Queridos, essa é uma expressão muito forte da Bíblia. Essa é uma expressão muito forte dos lábios de Cristo. A nossa fé tem poder porque ela é dirigida ao Deus de todo poder, não é por causa de nós. Tudo é possível ao que crer, porque o que crê, crê em Deus, que tem todo o poder. Então, assim, não é o homem de poder ou a mulher de poder, tá bom? Vamos tirar essas concepções teológicas erradas aqui e ali. Não existe um homem de poder, uma mulher de poder, existe um Deus de poder. Por isso Jesus, tudo é possível ao que crê, porque o que crê em Deus, na graça de Deus e no poder de Deus, pode experimentar desse poder e da sua graça na sua vida. Olhe para o que esse pai diz. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, chorando: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Uma das confissões mais autênticas da Bíblia. Esse homem, tendo a sua casa oprimida, essa opressão, anos e anos de sofrimento, ele traz o seu filho, os discípulos não puderam, mas ele está ali, perseverando ainda ali. Ainda diz: Senhor, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão e ajuda-me. E quando Jesus faz essa afirmação tão forte, tudo é possível que crê, aí ele olha e diz: Senhor, eu creio, mas não sei se creio. Eu creio, mas minha fé é pequena. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Sabe o que esse texto, dentre outros aspectos, Deus está nos chamando a atenção, exortando-nos para não deixarmos de experimentar o poder de Deus? Jamais deixe de reconhecer que o poder é de Deus. Nós somos aqui e ali frágeis, a nossa oração é pequena, a nossa fé é pequena, mesmo crendo, acabamos de dizer, cremos, não somos uma geração incrédula, nós cremos em Deus, no seu amor, na sua graça, na sua provisão. Mas às vezes a nossa fé é pequena, ela é frágil. Mas, queridos, prestem atenção numa coisa que esse texto tem me ensinado muito. Essa fé pequena e frágil, mas sincera, agradou o coração de Deus. Nós precisamos ser sinceros: Senhor, não depende
Não é então o jeito que eu oro assim, se eu engrossar a voz e orar assim, a coisa vai acontecer. Depende é de Deus, o poder é de Deus, amém? O poder é de Deus, a graça é de Deus. Então, queridos, a exortação aqui é a seguinte: jamais deixe a presunção entrar no seu coração. Presunção espiritual é assim: eu sou o poder, eu sou o poder, você é o poder, aquele é o poder. O poder de Deus está na igreja, queridos. Uma criança pode orar e Deus cura. Uma pessoa que está com a fé pequena, ela ora e diz: Senhor, minha fé está tão pequena, mas olha para essa vida, e Deus ouve. Porque, queridos, o poder é de Deus, o poder é de Deus, e por isso nós somos convidados aqui, para não deixarmos de experimentar o poder de Deus, ter esse coração singelo, esse coração humilde, esse coração que reconhece que o poder não está em palavras mágicas, em gestos. Esse poder é de Deus. Para não deixarmos de experimentar o poder de Deus, nós precisamos então manter essa simplicidade, humildade e esse atrevimento de dizer: Senhor, eu estou com uma fé pequena, mas o Senhor não deixou de ser Deus. A minha fé é pequena, mas o Senhor é grande. Senhor, eu tenho medo, mas o Senhor é maior do que o meu medo. E por último, queridos, a última exortação, para não deixarmos de experimentar o poder de Deus, nós precisamos manter um coração que busca discernimento espiritual. Busca discernimento espiritual. Quando eles perguntaram: Senhor Jesus, por que nós não experimentamos do teu poder? Querido, você já imaginou isso? Quantas vezes nós, igreja, deixamos de experimentar o poder de Deus? O que aconteceu aqui foi um caso concreto, real, histórico. Os primeiros discípulos de Jesus, no início da jornada, não experimentaram do poder de Deus. E Jesus disse: sabe por quê? Porque vocês não tiveram discernimento. Há legiões, há castas espirituais, há realidades espirituais que só podem ser confrontadas com jejum e oração. Agora deixa eu dizer uma coisa muito sincera para os irmãos. Essa questão de discernimento espiritual também, não pense você que é o grande teólogo que tem discernimento espiritual. Discernimento espiritual também não depende de tanto conhecimento teológico, mas desta vida de oração e jejum. Se você é crente, você vai ler, você vai fazer jejum e oração lendo a Bíblia. A Bíblia é a sabedoria de Deus, que o teólogo, ou você que não é um teólogo, mas é um estudioso, um amante da Bíblia, vai ter discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? É perceber justamente se uma circunstância que está acontecendo na sua vida, na sua família, é um jovem, está no namoro, o negócio está complicado, começa, né? Peraí. Será que não existe uma batalha espiritual e eu estou sendo negligente? Você jovem está enfrentando uma batalha de sonho, de trabalho, e tudo começa a não andar. Deus, então o texto está dizendo assim: olha, oração e jejum. Sabe o que a gente faz? Não, a gente assim, não, eu vou lá no gerente do banco, eu vou conversar com o meu professor lá na escola, não, eu vou ver se eu não presto mais aquele concurso, eu faço mais aquela prova. A gente está sempre pensando no que nós vamos fazer. E esquecemos, queridos, que Deus às vezes está nos chamando para uma experiência com o poder dEle, com o poder da sua graça. Eu estou terminando, mas eu preciso deixar isso aqui muito claro para nós, de uma forma muito singela, muito descomplicada. Porque aqui e ali muita gente de Deus está entendendo que discernimento espiritual é uma coisa que só aquele irmão de oração, ou só aquele grande teólogo. Não, queridos. Discernimento espiritual, Jesus está dizendo que vem por oração e jejum. Isso você pode fazer ou não? Claro que pode. E você vai ter discernimento espiritual, e você vai ter poder de Deus quando você se humilhar
Porque jejum, queridos, jejum não é nada de mágica. O que é jejum? Jejum é quando você deixa de se alimentar e você vai se humilhando na presença de Deus. E você vai se humilhando, deixando Deus ser Deus. E porque você está orando e lendo a Bíblia, você não está tentando fazer um jogo mágico para manipular Deus ou barganhar com Deus. E agora eu jejuei, Deus vai ter, porque eu orei 10 dias, agora Ele tem obrigação. Tem nada disso, tá, gente? Não tem nada disso. Deus não vai me amar mais porque eu estou em jejum e oração há 10 dias. Ele me ama, ponto. Agora, circunstancialmente, porque Ele me ama, numa circunstância que Ele tem permitido na minha vida, Ele está querendo o meu crescimento, eu começo a jejuar e orar, eu começo então a me consagrar e a entender que algumas coisas de fato, elas precisam de mais oração, de uma consagração maior diante do Senhor. Amém, queridos? Eu queria que você guardasse, porque alguns aspectos de passos na vida espiritual, às vezes algumas pessoas põem assim como algumas coisas assim tão só para aqueles iluminados. Tem nada disso, queridos. Essa palavra aqui não é para pastor, para missionário, essa palavra é para a igreja. Jejum e oração, discernimento espiritual. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês, muito séria. É assustador como que a nossa geração tende a achar que por dar um toque numa tecla de celular e ligar para um gerente de banco, ou ver mais um empréstimo, ou isso e aquilo, a gente tenta resolver tudo de forma secular. Então aqui, a Selminha está aqui, né? E nós temos aí uma assessoria de advogados, aquilo é uma bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ore antes, ore antes. Você tem um amigo gerente de banco, é uma bênção. A gente precisa ter relacionamentos, a gente precisa estar na cidade, mas ore antes. Senhor, me dá discernimento. Você está numa luta com seus filhos em casa, uma luta no casamento, ore. Deus me dê discernimento. Querido, nós precisamos ser mais crentes, mais piedosos, mais espirituais. E aqui espiritual não é uma orla na cabeça, não é um jeito, não é uma cara espiritual. Aqui está falando de uma questão de humildade. Você não precisa, Jesus disse que você é tão sério, que você nem deve fazer cara de jejum e oração. Você nem deve fazer cara espiritual quando você está jejuando e orando. Ele falou, olha, se você fizer isso, você já perdeu a bênção. Então seja uma pessoa singela, simples, vai lá para o seu quarto, fecha a porta, ore com o Senhor. Se vem para a igreja aqui na jornada dos 10 dias, vem aqui de forma simples, mas com fé, com fé. E eu quero te desafiar, você está começando 2015, nós já vamos agora entrar em um pouquinho mais de oração e vamos terminar. Primeiramente, queridos, primeiramente, não fique só discutindo sobre Deus. Deixa eu dizer uma coisa para a juventude, maravilhoso, querido, na idade de vocês a gente lê livros, pesquisar, discutir aí, tem livros, teólogos, filósofos cristãos, psicólogos cristãos, coisas maravilhosas. Eu sou apaixonado pela leitura, sou professor, então eu não estou criticando o mundo do conhecimento teológico, eu estou dizendo é que se você não pegar isso e fazer disso junto com oração, com busca de conhecimento de Deus, você não vai experimentar do poder de Deus. Só conhecer teologia não vai te dar experiências profundas com Deus. Seja crente, não seja incrédulo. Tenha um coração humilde para crer que realmente o poder é de Deus. E por último, busque discernimento espiritual, com jejum e oração. Com jejum e oração. Nós vamos ter um tempo, queridos, agora nós vamos nos ajuntar. Eu queria só lembrar que quando eu estava no início do ministério, lá em Rio Verde, um grupo de médicos, presbíteros, líderes, tudo gente de Deus. Não quero que você pense que eu estou criticando ninguém. Todos homens de Deus. Mas por causa da cabeça de um e outro, apareceu uma menina trazida pelo pai, desse jeito aqui, desse jeitinho aqui.
Eles estavam, os médicos detectaram como um quadro psiquiátrico e havia realmente aspectos médicos necessários. E ela veio então para um tratamento aqui em Goiânia, saindo lá do interior. Não era propriamente a família de Rio Verde, mas eles foram para Rio Verde, conheciam a mim, a liderança que a gente tinha na região, outro pastor amigo, tinha sido pastor da família, e nos procuraram e foram para a minha casa. A menina, ela olhava para a gente com um olhar profundo, e ela enrijecia os braços, e ela exercia uma voz muito estranha, realmente com um quadro assim aparente de possessão demoníaca. E oramos ali, e entendemos que precisávamos de um tempo realmente de jejum e oração. O pai disse o seguinte, presta atenção no quadro. O pai disse o seguinte: pastor, eu sou um homem de Deus, o senhor sabe, minha família, não sei o que está acontecendo com a minha filha. Nós estamos vindo dos melhores psiquiatras de Goiânia. Eles simplesmente não souberam mais o que fazer, porque nós procuramos, investimos tudo que a família podia investir, e os remédios não fazem efeito, simplesmente não fazem efeito. Queridos, eu estou contando isso aqui, primeiro para a glória de Deus, segundo para nós orarmos, e terceiro realmente para termos o temor do Senhor e discernimento espiritual, e para a gente ter cuidado com algumas coisas. Um dos médicos presbíteros da minha igreja lá, irmão, amigo, mas a concepção dele era assim, que tudo se resolvia nesses casos com uma boa anestesia. E começou uma discussão dentro da minha casa, porque eu chamei o presbítero, a Bíblia diz: chama os presbíteros, chamei os presbíteros. Alguém sofrendo, chama os presbíteros. E começou uma discussão, chamei outros pastores amigos, era um quadro realmente difícil, desafiador por demais para mim. E aí eu disse para eles o que eu quero dizer para vocês hoje como Igreja Luz. Falei: olha, eu fiz meu curso de teologia, estudei um pouco naquele tempo, depois eu vim estudar um pouco mais, mas já tinha feito quase 5 anos de teologia para ser pastor. Já tínhamos uma experiência, né, Léo? Inclusive com oração, algumas batalhas espirituais que nós enfrentamos juntos. Mas era um quadro novo para mim. Aquela menina era filha de uma família cristã. E o quadro era terrível. E a medicina não tinha resposta. E havia sinais para mim. No pouco que já orei, eu tinha percebido que havia questões espirituais. Mas eu não sabia quais eram elas. Eu olhei para aqueles médicos e para os pastores que estavam ali. Eu chamei vocês para me ajudar. E chamei vocês para me ajudar essa família que está sofrendo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não sei tudo o que está acontecendo aqui. Não sei o que vai resolver. Eu acredito demais no trabalho de vocês médicos. Acredito também na minha vida como teólogo. Mas uma coisa eu quero que vocês saibam. Esse texto Deus já tinha usado esse texto para me alimentar, para me instruir. E eu disse, olhando nos olhos deles: nós não vamos ficar discutindo aqui. Então me permitam com sinceridade. Um apartamento muito bom que a primeira igreja em Rio Verde tem, nós estávamos lá, minha casa, e Glaucio, nós tínhamos recebido aquele pessoal, a família, com muito amor. A família ficou dentro da nossa casa, e eu disse o seguinte: minha esposa concordou, ela vai ficar lá na casa do pastor, do outro pastor, e o pastor vem para minha casa, nós vamos ficar aqui orando, jejuando. Eu não sei o segredo, sei do segredo maior que Jesus disse: jejum e oração. Discussão não é o caso aqui. Se vocês quiserem, vocês, por favor, procurem um lugar para discutir. Aqui nós vamos orar e jejuar. Ficaram meio assim, cara de bravo, raiva, né? Que queriam continuar discutindo. Eu falei: não. Pode ser o doutor, o fulano, o ciclano, autoridade espiritual. Aqui sou eu agora e nós não vamos discutir. Sabe por quê, queridos? Esse texto está dizendo, não adianta ficar discutindo. Nós precisamos experimentar, buscar, caminhar e dizer, às vezes: papai, eu não sei nada. Ficamos 3 dias em jejum e oração, orando, chorando diante de Deus, clamando ao Senhor dia e noite. No 3º dia, eu tive discernimento espiritual de Deus. Por causa dele. Ele, não eu. Ele nos deu discernimento. Então não é que eu tive, ele nos deu discernimento.
chamei os pais, a mãe, e falei: olha, o discernimento que eu tenho é que é hora de voltar aos médicos. O claro discernimento que eu tenho é que agora é hora de voltar aos médicos. E ela tinha se acalmado um pouco, e eles voltaram para Goiânia. Deus operou de uma forma maravilhosa, usando a oração e os médicos. Chegou aqui, a medicação foi aplicada e aí funcionou. Poucos dias ela estava em casa, pouco tempo nós fomos visitá-la. Deus agindo, e eu creio então na ciência, creio em medicação, creio muito no trabalho dos psiquiatras, médicos, mas creio na oração, creio no poder de Deus, creio na graça de Deus.